Queridos, nós estamos então falando no Shabat acerca dos mandamentos. Vamos lá, mais uma vez, abra tua palavra, tua Bíblia, né? Abra aí as Escrituras. Em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15 é uma promessa do Senhor. O Senhor faz uma promessa, que é uma promessa de nos proteger, nos guardar, nos curar. E ele diz o seguinte, no verso 25: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou a Moisés na água. E as águas se tornaram doce. Deu ali estatutos e ordenanças. E ali os provou. Olha que interessante, né? E ali os provou. Nacar, ou seja, testar, provar, analisar, pôr à prova. E o Senhor disse a eles o seguinte: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. A palavra central aqui é: se vocês ouvirem, se vocês obedecerem aos meus estatutos e mandamentos, vocês são protegidos. Lembra que eu estava falando um pouco mais cedo da proteção. O ambiente que precisamos estar é um ambiente de proteção. Mas entra um ponto, irmãos: como ser protegido se eu não consigo estar nesse lugar de segurança? Como ser protegido se de fato eu não sei o que como obedecer, o que é essa obediência? Como ser protegido? Como estar protegido mediante essas características? Então, nós estamos lendo e estudando o que nós chamamos de mandamentos, que são os estatutos do Senhor. E aí, irmãos, esse é o ponto que nós estamos vendo em cada Shabat. Voltamos a estudar. Eu não quero aqui, de hipótese nenhuma, queridos, dar a vocês uma carga ou colocar em vocês um jugo. O que eu quero aqui é que vocês entendam. Preste bem atenção. É entender. Porque quando nós falamos assim, o resumo de tudo é amar a Deus, amar o teu próximo como você se ama. Então, o fator é amar a Deus, me amar e amar meu próximo. Esse é o resumo. Mas eu te pergunto, irmãos, vamos lá. Faz um resumo para mim de algo que você não conhece. É isso que está acontecendo. Aí eu pego, o resumo é amar a Deus. Amém, queridos? Mas como se ama a Deus? Eu amo a Deus do meu jeito. Aí, como eu sempre falo, né? Aí lascou. Porque é a mesma coisa chegar na casa de alguém e ser contratado para limpar a casa de alguém. Aí eu sou contratado. Aí eu tô lá. E a pessoa vai falar assim: não, eu não quero que você. Não, eu que estou limpando, eu faço do meu jeito. Resumo: eu vou limpar? Vou limpar. Mas eu vou limpar do jeito de que me contrataram? De jeito nenhum, eu vou limpar do meu jeito. Mas no fim eu limpei do meu jeito. O problema é que as pessoas estão amando a Deus do seu jeito. E aí não é amor, querido. Entenda, até para amar o Senhor tem que ser do jeito dele. Quantas pessoas, vamos lá, irmãos, quantas pessoas já ficaram feridas com você porque você estava fazendo bem? Mas você estava fazendo bem do teu jeito. Estou fazendo do meu jeito. Eu entendo que isso aqui é bom. Tá, mas a outra pessoa não entendeu que aquilo era bom. Então houve conflito. Então entenda, para que eu possa amar a Deus, eu preciso entender o que Deus entende ou o que Deus requer, como honrar a Ele. O que o Senhor quer de mim? O que é amar o meu próximo? O que é me amar? Essas três características, que são as características que toda lei se resume, eu só vou poder resumir se eu entender. Então, a minha expressão para com vocês nesses encontros de sexta, de Shabat, não é colocar em vocês o peso da lei, é fazer com que vocês entendam o que é que o Senhor espera. E aí sim eu consigo dizer, deixa eu resumir tudo isso daqui, amar a Deus.
Então, nós te mostramos 7 mandamentos. Primeiro, reconhecer que ele é o Criador eterno. 2, crer, quer dizer, não crer que existe outro Deus além dele. Terceiro, reconhecer a sua unidade, ou seja, ele é um, Pai, Filho e Espírito Santo. 4, amar a ele, expressar esse amor a ele, acima de todas as coisas. Quinto, temer a ele, acreditar e crer que a palavra dele é verdadeira e o que ele falou vai acontecer. Ah, eu posso ler o céu, eu sempre temo a Deus. Não, querido, aí que a gente se engana. Se temêssemos a ele, nós obedeceríamos, porque sabemos que tudo é verdadeiro. O que Deus fala é verdadeiro? É. Aí eu sempre uso esse exemplo. Vamos lá. Irmãos, fumar faz mal? Faz. Pode dar câncer? Pode. É imediato? Não. É ao longo prazo. Por isso as pessoas fumam. Porque se colocasse um cigarro na boca e no outro dia estava com câncer, ninguém fumava. Você entendeu? Então, a gente sabe que a palavra de Deus vai se cumprir? Sabe. Sabe que aqueles que desobedecem à palavra dele estão debaixo de um juízo? Sabe. Mas é imediato? Não. Por isso a gente continua desonrando e desobedecendo. Então, quando a gente fala temer a ele, é entender que mesmo que o juízo é futuro, eu não posso cair na armadilha de praticar o mal. É temer que a palavra dele é viva e eficaz, é verdadeira. E tudo que ele falou vai se cumprir. Outro ponto. Irmãos, a gente sabe que Jesus vai voltar. Mas a gente está pronto hoje? Aí fala, ah, não. Então, irmãos, então você não teme. Porque se você sabe que Jesus virá de um modo repentino, que você não espera, e você não está pronto hoje ainda, então, de fato, você não acredita. Então, o temor não é só acreditar, é acreditar e se preparar, estar pronto. Isso é temor. Próximo, santificar o nome dele, ou seja, manter o nome dele santificado em você, essa é a oração do Pai Nosso, né? Esse mandamento vem como oração do Pai Nosso, e não profanar o nome dele. A gente foi até que número? Vocês lembram até que número que a gente foi? Foi até os 5, né? A gente foi até os 5. Estou passando aqui, atropelando. Então vamos lá. Então vamos. 6. Santificar o nome dele. Esse é o sexto mandamento. Veja só. Aonde está essa expressão? Levítico 22, 30, Levítico 22, 32. Abre aí. Levítico 22, 32. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. A palavra santificado aqui é Kadash, ou seja, ele vem de consagrar, preparar, ser santificado, ser consagrado. Também vem de honrar, ser proibido. Irmãos, então veja, santificar o nome do Senhor, olha que interessante que a palavra coloca aqui. De novo, não profanareis o meu santo nome. Espera aí, como que eu vou profanar? A palavra profanar é shalal, que é ser proibido, ou poluir, ser poluído, perdão. Contaminar. Como que eu posso contaminar o nome do Senhor? Observe aqui, oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas observe um ponto aqui. Essa tradução é uma tradução que eu, particularmente, não. Eu não. Parece que não soa bem no meu ouvido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, tem como o nome de Deus ser mais santo do que é? Para mim é impossível. É impossível eu pedir para que o nome de Deus seja santificado. A tradução da Bíblia Judaica Completa eu acho mais legal, que ele diz assim:
Pai que habita no céu, que o teu nome permaneça santo em mim. Isso daqui, para mim, é o mais coerente. Por quê? Porque se eu sou a habitação do nome de Deus, lembra-se que o templo, ele não era a habitação de Deus, era a habitação do nome de Deus. Lembra que o Senhor disse para Salomão, nesse lugar eu farei habitar o meu nome. Deus não disse, eu vou vir morar aqui. Ele disse, o meu nome será a referência aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, como eu não torno o nome de Deus santo quando eu profano o templo que é o nome de Deus? Então, todas as vezes que o templo que carregava o nome do Senhor era profanado com ídolos, quando eles profanavam, levando sacrifício imundo, levando ídolos, levando toda sorte de imundície para dentro do templo, então tudo aquilo que era composto, ou seja, a representação do templo, se tornava não santificado. Logo, o que o Senhor está dizendo? Que você, como templo do Espírito Santo, você, como templo dele, quando você profana a sua vida, você está não santificando o nome dele. Então, a santificação do nome dele, santificar o nome dele, é você permanecer o templo santo. Por isso ele diz, de novo, não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio do povo de Israel. Eu sou o Senhor que te santifica. A palavra santo é a palavra separado. Eu que santifico, eu que te coloco à parte. A palavra santo aqui é ser colocado à parte. Eu te coloco separado, você é separado do restante das pessoas. Você é diferente. Você não segue o curso natural da humanidade. O teu curso é diferente, irmãos. Então, quando a gente fala assim, ser santo ou ser santificado, nós olhamos e dizemos assim, é impossível ser santo. É impossível. É impossível ser santo. Não, querido, não é impossível ser santo. Ser santo não é não ter um defeito. Ser santo é ser de uso exclusivo do Senhor. Então, santificar o nome dele está dentro do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Ter ele como o único Deus e só ter ele como Deus da sua vida. Então, você é de uso exclusivo do Senhor. Eu já falei isso aqui várias vezes. Por exemplo, dentro do casamento. O homem, ele é santificado pela esposa e a esposa é santificada pelo marido. Por quê? Porque ele é de uso exclusivo da esposa e a esposa é uso exclusivo do marido. Um santifica o outro. É separado. Entende o fator aqui? O fator é ser separado para uso exclusivo. Ser de alguém exclusivo. Estar colocado à parte para um uso exclusivo. Ou seja, eu não sou de todo mundo, eu sou do Senhor. Então, quando eu profano o nome dele, quando eu me alinho a outros deuses através de práticas pecaminosas, eu torno o nome de Deus em mim profano. Não que ele se torne profano, mas eu mancho o nome dele em mim. Não é eu mancho o nome dele, eu mancho o nome dele em mim. Entendeu? Assim, se eu santifico o nome dele, eu o amo. Sétimo, não profanar o nome dele, que é a mesma expressão. Se eu santifico, logo eu não profano, eu não poluo o nome dele. Oitavo, não destruir objetos associados ao nome do Senhor. Esse era o oitavo mandamento. Deuteronômio 12, vamos entender isso. Deuteronômio 12, 4. Vamos ler Deuteronômio 12, né, do 1 ao 4. São esses os estatutos e juízos que cuidares de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuíres todos os dias que viverdes sobre a terra.
Destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviam seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus santuários, os seus altares, despedaçarei as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses. Apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor, vosso Deus, mas a buscarei o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Então entenda aqui, olha o que o Senhor diz: destrua tudo o que traz a memória dos ídolos, mas não faça isso do que traz a memória dele. Irmãos, isso daqui é muito interessante. Aqui a gente pode conjecturar muitas coisas. Eu não quero ir para o lado da conjectura ou da conjecturança, mas entenda uma coisa. O que o Senhor está dizendo? Vocês vão entrar num lugar. E nesse lugar, as entidades, os deuses, eles eram cultuados nesses lugares. Só um minutinho, irmãos. Então volta lá. Coloquei uma coisa aqui. Volta lá. Veja só. O que ele está dizendo aqui? Vamos pegar aqui. Eles teriam que entrar no lugar. E nesse lugar, eles fariam o quê? Eles quebrariam tudo. Tudo que trouxesse memória desses ídolos. Tudo que lembrasse eles. Postes, ídolos, altares, imagem, esculturas. Tudo que fizesse com que houvesse uma lembrança que trouxesse lembranças de geração em geração, que trouxesse lembranças de tudo desses deuses, que faria com que esses deuses fossem cultuados nas gerações, eram para ser destruídos. Mas não era para fazer assim com o Senhor. Irmãos, aqui a gente pode ir um pouco mais além. Tudo que o Senhor pede para que nós pudéssemos preservar, para trazer lembranças dele, nós não podemos tocar. Entendeu aqui? Eu não posso tocar aquilo que me lembra ao meu Deus. E eu não estou dizendo de imagem. Eu não estou dizendo de escultura. Mas eu estou dizendo de coisas que são memoriais. E você entende que a igreja foi fazendo isso ao longo do tempo? Eu posso colocar aqui. O que são as festas bíblicas? Memoriais. E me faz lembrar do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Você viu que nós fomos fazendo e quebrando todas as memórias
que nos reflete ao Senhor e as memórias das gerações, muitas vezes nós vamos quebrando, tirando as coisas que o Senhor pede, porque ao nosso Deus não temos nenhuma imagem, porque o Senhor disse: vocês não viram nenhuma imagem, vocês não viram nenhuma escultura, vocês não viram meu rosto, vocês não viram. Então não construa nada que tem no céu, acima do céu, debaixo da terra. Não construa imagem, porque vocês não viram minha imagem. Então isso não trará minha memória. Vocês não terão a minha imagem para lembrar de mim, mas vocês terão outras coisas para lembrar de mim. Vocês terão os meus feitos, vocês terão os meus estatutos, vocês terão os meus juízos, e isso fará com que vocês lembrem de mim. Então não destrua nada que representa Deus na terra. Não quebre essas memórias, não apague essas memórias, porque isso vai fazer com que o povo se distancie de mim, as gerações se esqueçam de mim. Irmãos, vocês estão parando para pensar que, na verdade, é isso que o mundo está fazendo? Arrancando toda a memória de Deus. Vamos trazer uma questão tão simples. Eu creio que não estou chamando vocês de velhos. A Bíblia judaica completa. Mas quem lembra aqui que ensino religioso era uma matéria obrigatória quando você estudou? Se a resposta é sim, é porque no mínimo você já passou dos 40. Mas bora lá. Irmãos, você entende que havia uma memória, todo brasileiro tinha contato com a Bíblia, com a religião, vamos colocar assim? Foi arrancado. Arrancaram a Bíblia das escolas, arrancaram o ensino religioso, arrancaram, estão arrancando. Você entende? Quando a gente olha. Então, então dos 30 ainda tinha? Então tá bom. Veja só, preste atenção aqui. Olha aqui, não destrua objetos associados ao nome de Deus. Quando a gente lê isso daqui, parece que não destrua amuletos. Não. Vamos traduzir isso aqui melhor. Não apague ou destrua tudo o que traz memórias ao Senhor. Não arranque de uma geração aquilo que nos faz lembrar do Senhor. Não apague de uma geração aquilo que remete ao Senhor. Não faça isso. Amém? Então é um mandamento. Como que eu amo a Deus? Não arrancando as memórias deles das gerações, mas fazendo com que em cada geração, essa geração possa lembrar do Senhor. Nono, obedeça. Olha que interessante aqui. Vamos ler o texto, depois a gente fala. Deuteronômios 18:15. Sim, a Europa é mestre. Na verdade, todos os países do norte, né, tendem a fazer, tá fazendo isso mais. Deuteronômios 18:15. Diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás, segundo tudo o que lhe pedir ao Senhor teu Deus em Horebe. Quando reunir o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei esses grandes fogos, para que não morra. Então o Senhor me disse: falarem bem, que disseram: suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos teus irmãos, semelhante a mim, cuja boca porei a minha palavra. Então veja só, o nono mandamento dentro dos... Isso aqui é o compêndio. Preste atenção aqui. Esse é um compêndio de 613 mandamentos. A gente está estudando os 613 mandamentos. Lembrando que a gente já falou sobre isso. Sendo que nós vamos ter mandamentos positivos e mandamentos negativos.
Amém? Então, a gente vai ter, dentro desses 613, nós vamos ter 248 deles são mandamentos positivos, que trazem bênção. E o restante são mandamentos negativos, que trazem maldição. São 365 mandamentos que trazem maldição. Então, o nono mandamento desses 613 é o quê? Obedeça ao profeta de cada geração, se ele não acrescentar e nem tirar os estatutos. Então, veja só, olha o que ele diz. Eu levantaria um profeta, mas agora, para nós entendemos que esse profeta é Jesus. Igual a Moisés, entre aspas, né, que ele vai vir um e falará. Então, na verdade, nós entendemos a voz de Jesus, que esse aqui nós seguimos. Mas, aqui entra um ponto tão interessante. Obedeça o profeta, se ele não tirar e nem colocar nenhuma vírgula da palavra do Senhor. É um mandamento. Ouça a voz profética, desde que ele não tire nem acrescente da palavra. Meu irmão, se tirou coisas da palavra ou se acrescentou coisas da palavra, não dê ouvido. Chuta que é laço, chuta que é macumba, sai fora, corre, que esse daí vai te direcionar para lugares errados. Esse é o nono mandamento. Bem, para nós, entendemos que Jesus veio e apontou a Deus. Como Moisés apontou o povo a Deus, nós vemos a missão de Jesus. É óbvio que a missão de Jesus não é só isso, ele trouxe a completa redenção e tudo mais, mas eu estou dizendo aqui como um profeta, né, como aquele que direcionava o povo a Deus, ele fez. Bem? 10º mandamento. Não pôr o Senhor à prova. Não pôr o Senhor à prova. Isso está em Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Espera aí. Como eles tentaram em Massá? Qual foi essa tentação? Qual foi o fato? Isso está em Êxodo 17. Vamos lá, Êxodo 17. Abre aí, Êxodo 17. Essa foi as águas de Refidim, as águas que brotaram da rocha. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo-lhes sua parada segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. Respondeu Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo ali o povo sede, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir ao Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que lhe farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo à mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que entrai ali diante de ti eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairás água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença de todos os anciões de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: Está o Senhor no nosso meio ou não? Então, o tentar, não porás o Senhor à prova. O que é colocar aqui o Senhor à prova? A prova é: não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, olha que interessante. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse é um mandamento. Jesus usou isso daqui.
O Senhor usou isso daqui. Sim, o restante está em todas as Escrituras. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é não tentar o Senhor teu Deus? Não duvide que Ele está com você. Veja que o diabo sempre quer colocar que você encurrale Deus na parede. Aí, Senhor, o Senhor está comigo ou não está? O Senhor está comigo ou não está? O Senhor vai agir ou não vai agir? Irmão, não faça essa burreira. Não tente encurralar Deus. Deus não responde às nossas pressões. Deus não é intimidado pelos nossos sufocos. Creia que Ele vai agir. Creia que Ele sempre está. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mas apóstolo, o Senhor disse para que se eu trouxesse os dízimos, eu poderia colocá-lo à prova. A palavra disse que eu posso colocá-lo à prova. Me prove nisso. Irmãos, sinceridade. A concepção que eu tenho não é colocar Deus à prova, é provar o Senhor. Olha o que ele diz: traga os teus dízimos e ofertas e prove-me nisso. Quando nós vamos aqui, preste atenção, em Malaquias 3, verso 9, trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso. A palavra provai, barrar, que vem de examinar, examinar minuciosamente, examinar o coração, fazer um teste. Tem a questão de testar. Mas o que eu entendo aqui é o Senhor dizendo, querido, se você é fiel, você vai provar de mim. Você vai desfrutar de mim. Você vai desfrutar daquilo que eu tenho. Você vai provar. Prove-me nisso se eu não abro as janelas dos céus e faço descer bênção sem medida sobre a vida de você. Você vai provar da minha fidelidade. Você vai provar das minhas bênçãos. Você vai provar dos meus recursos. Você vai provar do meu derramar. Você vai provar da minha providência. Então, eu não entendo que se eu sou fiel, eu vou colocar Deus na parede dizendo, e aí? Cadê o que o Senhor me prometeu? Mas eu vou entender que quando eu sou fiel, eu, na verdade, vou desfrutar dos recursos que o Senhor tem e das bênçãos derramadas de uma maneira sem medida. Porque, de fato, quando eu coloco Deus à prova, é porque eu tenho desconfiança. E o Senhor diz, não me bote a teste, meu irmão, eu não estou para ser testado por vocês. Deus me testa, mas eu não testo Deus. Deus testa o meu coração para ver se eu obedeço ou não. Mas eu testar se Deus está comigo, não. É a mesma coisa eu testar o Criador. Não, é o Criador que testa a criatura. E não a criatura que bota o Criador à prova. Vamos ver se Deus é Deus ou não. Vamos ver se Deus é bom ou não. Peraí, que é isso? Entende? Então, um mandamento é, não coloque Deus à prova, irmãos. Não faça essa burreira. Não teste o Senhor. Não jogue o Senhor contra a parede. Só confie nele e prove da bondade dele, da fidelidade e do amor que ele tem para conosco. Você não precisa ver se ele é bom. Ele é bom. Você não precisa testificar a originalidade dele, irmãos. Provar é quando eu vou pegar um ouro e vou provar se esse ouro é bom. Eu vou provar se essa comida é boa. Eu vou provar se isso daqui presta ou não presta. Agora, eu vou fazer isso com Deus, ver se ele é bom ou não, ver se ele presta ou não presta, ver se ele é original ou falso. Irmão, aonde já se viu? Não faça isso. Não caia nesse golpe de Satanás. Nunca coloque ele contra a parede, porque nisso você está igualando Deus com tudo que existe no mundo. Saiba que ele é bom, que ele é reto e que as suas misericórdias duram para sempre. Nunca coloque ele contra a parede,
mesmo que seja no teu coração, será que Deus será? Não, não tem será. Ele é bom, sempre bom e nunca falha. Amém? Paramos por aqui. Terminamos 10 mandamentos. Só falta mais 603. Tá quase. Tem muitas coisas desses 603 que faz muito parte só para Israel, que a gente pode contextualizar, que a gente às vezes vai passar, mas eu quero que você contextualize toda a Torá, toda a Escritura, tudo, tudo, tudo. Aí sim você consegue resumir. Você está entendendo em 10 mandamentos o que é amar a Deus? Por exemplo, prová-lo. Quantas vezes a gente bota Deus na parede? Você quer aprender a amá-lo? Não bota ele na parede, não. Tenha certeza da originalidade dele. Hein? Ainda tem mais 2 mandamentos que é referente a ele, depois referente ao próximo. A gente vai trazendo todos esses mandamentos. Amém? Você que está com a tua ceia, pega a tua ceia. Vamos orar. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, abençoar os meus irmãos nesse dia. Entramos em mais um Shabat e fazemos menções ao Senhor e declaramos, Senhor, que a nossa alma nunca se esqueça do teu bom cuidado. Refrigera a nossa alma, Senhor, ao entrarmos nesse dia. Os teus filhos são refrigerados, reconfigurados. Nesse dia, Senhor, os teus filhos são reabastecidos. Os teus filhos são abençoados por todos os lados e toda maldição que intentou essa semana caia por terra. Todas as provas, todas as lutas, todas as guerras, todos os dardos, todas as armas forjadas do inimigo, todas elas cairão por terra. Porque hoje, Senhor, em mais um dia, o Senhor traz luz, graça, vida, unção e manifestação do teu poder. Eu abençoo essa casa, declarando as tuas misericórdias, da tua shalom, do teu rico tesouro. Pai, que esse pão, que esse cálice que teus filhos hoje têm, ao comerem e beberem, eles lembrarão e farão memória, Senhor, primeiro do teu corpo, do teu sangue, Jesus, que foi o nossa redenção, o nosso sacrifício, mas também os teus filhos serão reconfigurados na genética do Cordeiro. Eles terão, Senhor, sempre parte com o Senhor e ativados na bênção do Senhor. E as maldições são destruídas de cada parte do corpo dos teus filhos, para que eles vivam o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Comam e bebam, que o Senhor os abençoe, um dia de descanso. Se alegrem, alegrem na tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Até domingo. E bora.